Salve, salve galera! Muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, Andrei Feixas. Faz um tempinho que a gente não aparece com vídeo aqui, mas hoje a gente tem uma receita muito especial. Torta Pumpkin Pie. Uma torta tradicional de abóbora doce americana. Olha a textura disso. Massa crocante. O recheio fica surreal. Uma massa que é tradicionalmente feita com muita manteiga, ovos. A gente desenvolveu uma massa vegana para você poder replicar aí na sua casa. Bom, então aqui galera, para nossa torta americana, né, aquela torta tradicional americana, que ela é tradicionalmente muito amanteigada, né, que é uma torta que fica, uma massa de torta que fica bem fininha, bem crocante, bem gostosa, e ela é uma torta coringa que você consegue utilizar para diversas receitas, como a torta de abóbora, mas você consegue fazer torta de maçã, torta de morango, enfim. Essa base de massa a gente resolveu fazer, mostrar para vocês esse preparo, porque é uma massa que eu realmente não achei outras referências, então eu peguei as referências que eu tinha e adaptei, dei uma veganizada nela e ela fica muito gostosa, já foi aprovada aqui, já provei essa receita, fica muito boa. Nos ingredientes, o que a gente vai utilizar aqui? 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga de coco. Essa é uma manteiga que vocês acham em lojas a granel, geralmente tem. É uma manteiga à base de coco, mas se vocês não acharem a manteiga de coco, pode ser também o óleo de coco, mas com atento que ele tem que estar muito bem gelado, né? Ele não pode ser aquele óleo de coco líquido. Essa manteiga de coco mesmo eu peguei, cortei ela em quadradinhos assim e deixei ela no congelador para que eu pudesse usar ela bem gelada. Deixei ela uns 20 minutos no congelador e ela está bem consistente, né? Porque para esse preparo a manteiga tem que estar gelada, beleza? Então, dos ingredientes: farinha de trigo, 100 gramas de manteiga de coco ou óleo de coco bem gelado, 3 colheres e meia de açúcar, eu vou estar usando o açúcar refinado, e para substituição, que seria o ovo, eu vou utilizar 2 bananas amassadas para dar a liga na nossa torta. Então, bora para o preparo. Primeira parte do processo, a gente vai colocar aqui a farinha de trigo. O açúcar. Não é uma massa muito doce. Ela vai, para a quantidade de farinha de trigo, é até pouco açúcar, né? Ela não fica com uma massa muito doce, fica bem gostosa essa massa. Se você quiser colocar aqui uma pitadinha de sal, também pode entrar. Se a sua manteiga de coco for sem sal, você quiser colocar uma pitadinha de sal, também fica legal, dá um equilíbrio, mas só uma pitada. E aqui, como eu já tenho aqui os ingredientes secos, eu vou agora misturar eles com um garfo, o açúcar e a farinha. E agora a gente vai para o processo que deixa essa massa tão especial, que é utilizar a nossa manteiga de coco bem gelada. Então eu vou colocar a manteiga de coco aqui. Podem ver que ela está bem consistente, dá até uma grudadinha aqui no prato. Vou colocar 100 gramas de manteiga aqui. E num processo manual, a gente vai começar a integrar essa manteiga na massa. Então vai começar como se estivesse dando umas beliscadinhas assim na manteiga, fazer ela integrar na massa. O interessante é que ela fique bem uniforme, né? A massa aqui no final ela vai ficar com uma aparência assim, meio de farofa. Ela não vai ficar ainda muito com uma estrutura muito forte. Então eu vou fazer esse processo de ir amassando a manteiga com a farinha e com o açúcar. Então é isso, galera, a nossa massa aqui está quase pronta, né? Eu já misturei bastante da manteiga, ó, já deixei ela bem diluída aqui na massa. Tá vendo que ela fica parecendo uma farofa. E agora a segunda parte, a gente vai amassar a banana e colocar ela aqui para fazer a função que seria a função do ovo nessa massa, né? É legal vocês até deixarem uns pedacinhos da manteiga ainda aqui inteira. Por isso que a gente gosta de utilizar ela bem gelada, para que ela realmente demore mais tempo para diluir inteira assim na massa. Essa quantidade de manteiga gelada assim, mais quebradiça, como ela deixa a massa, vai garantir que a nossa massa fique bem crocante no momento de cozinhar ela no forno. Então agora a gente vai amassar a banana
e adicionar ela aqui para fazer a função de liga, que seria a função do ovo nessa receita, mas você não precisa estar usando nenhum ingrediente de origem animal. Bora para processo assim com a banana. Então aqui a banana a gente vai amassar ela o máximo possível, deixar ela bem com essa gosminha aqui para que ela possa dar a função de liga, que seria a função da gema, do ovo nessa receita. E eu estou utilizando 2 bananas porque a receita tradicional, né, a receita tradicional americana dessa massa, ela seria utilizado 2 ovos. Então eu coloquei 2 bananas e está rolando. Rolou os primeiros testes que eu fiz. E pode seguir aí que vai dar bom. Para essa quantidade de massa a gente acrescenta 2 bananas bem amassadas. Vocês podem ver aqui eu estou tentando tirar todas as partezinhas assim, e os pedaços dela, né? Deixar ela bem amassadinha. E agora a gente vai adicionar ela bem aqui. Uma dica para vocês: abre um espaço no meio da massa para ficar mais fácil de fazer essa mistura. Abre um espaço aqui no meio da massa, adiciona a banana aqui no meio. Sem desperdício. E para não sujar a mão inteira logo de cara, a gente vai utilizar um dedo. E com esse um dedo a gente vai mexendo ela para ir incorporando o restante da massa. E aos poucos a gente vai misturando até que ela pegue uma forma, né, mais consistente e a gente consiga misturar ela com a mão inteira. Então a gente vai misturando aqui. É isso, galera, a massa aqui ela já ficou mais consistente, né? Não precisa sujar a mão toda, mas não vai ter muita escapatória agora. A gente vai botar a mão na massa mesmo, para que ela possa ficar mais firme. Agora a gente vai, utilizando a mão, fazer uma bola com ela. Dar uma pequena sovada nela aqui. Mas a intenção não é acionar muito o glúten do trigo, né? Então eu vou realmente só fazer esses movimentos para que ela possa incorporar mais a banana aqui na massa e ela ficar com uma estrutura melhor para a gente poder levar ela para a geladeira. Que ela, depois desse processo aqui, vai um tempinho na geladeira para pegar mais firmeza e a gente conseguir trabalhar ela melhor. Ó, como fica a nossa massa. Fica uma massa muito boa, não fica grudando na mão. Fica uma consistência bem legal. Com essa técnica do dedo aí você suja um pouco menos a mão. Não vai deixar de sujar, mas vai sujar um pouquinho menos. Então é isso, galera. Eu peguei a massa aqui. Vocês viram que ela fica com uma consistência muito boa. Tenho vontade de fazer um carinho nela. Essa massa fica muito legal. Sem derivado animal, sem ovo. Então, show! E agora a gente vai fazer o processo de abrir ela aqui num papel manteiga. Eu estou utilizando papel manteiga, mas se vocês tiverem um papel filme, pode ser também. O papel manteiga ele também não gruda, então ele é bom. A gente já vai fazer um disco com ela, aqui com a mão. Fazer uma abertura aqui da massa, né? A gente não vai utilizar o rolo ainda, nada. Só fazer uma abertura aqui com a mão mesmo. E levar, agora cobrir ela e levar essa massa para descansar na geladeira por volta de uns 30 minutinhos. Esse processo tem que ser respeitado porque assim a massa fica mais firme e a gente consegue abrir ela, esticar, trabalhar com ela melhor depois de ela estar mais firme por conta desse processo da geladeira. Então eu estou utilizando aqui o papel manteiga. Se vocês quiserem utilizar um papel filme, também serve, beleza? Agora vamos deixar um pouquinho ali na geladeira, daqui a pouco a gente estica ela.
Então bora pro recheio da nossa Pumpkin Pie, a famosa torta americana. É uma torta muito tradicional do outono americano, né, que é uma época muito abundante de abóboras por lá. E esse costume meio que migrou para outros países também, né, por exemplo, com o Halloween. O Halloween é comemorado e utilizado muito as abóboras para fazer tanto aqueles rituais, cerimônias com as abóboras esculpidas, quanto para pratos e receitas também, porque é um alimento muito abundante nessa época do ano. Por isso que surgiu essa Pumpkin Pie. E eu sempre gostei muito de ver essas tortas, mas nunca tinha feito uma vegana. Então, por isso que eu dei uma veganizada nessa receita e estou compartilhando com vocês porque realmente ficou muito gostosa. Para o nosso recheio, eu vou estar utilizando 450 gramas, mais ou menos, né? 450, entre 400 e 500 gramas de abóbora. Essa abóbora aqui é aquela abóbora de pescoço, que também é conhecido como uma abóbora paulista. É aquela abóbora mais comprida, não é a moranga, né? Porque a moranga ela tem um recheio muito mais, como posso dizer, muito mais duro para a gente poder cozinhar. O recheio dela não tem essa polpa assim que fica tão macia e nem que a gente consiga tirar tanto do recheio assim para fazer um recheio bem gostoso como que a gente vai fazer aqui com o purê da abóbora. Então você pode estar utilizando aí entre 400 e 500 gramas de abóbora de pescoço, a abóbora paulista ou até mesmo a abóbora, aquela redonda verde, cabotiá. Pode estar utilizando a abóbora cabotiá também, que depois de cozida ela fica com o recheio assim bem macio. Mas aqui eu estou utilizando a abóbora paulista. Então vou colocar aqui 400, 450 gramas de abóbora já cozida. Vou colocar aqui também o nosso preparo de leite condensado. Aqui no canal a gente tem diversas receitas aí de leite condensado, mas aqui eu estou utilizando aqui é um leite condensado mais prático que eu fiz através do uso do leite condensado pronto já, aquele que vem de latinha, mas eu já deixei um vídeo aqui no canal de como você aperfeiçoar, melhorar ainda mais o sabor desse leite condensado vegetal que já vem, mas ele vem com gosto muito industrializado, então dá uma olhada aqui no canal. Vou deixar aqui no final do vídeo também essa referência para vocês de como melhorar esse leite condensado, deixar ele ainda mais cremoso, mais gostoso. E vamos misturar aqui agora. Então a gente vai misturar o nosso leite condensado. Aqui tem a quantidade de uma latinha com 200 ml de leite de coco. Se vocês quiserem mais informação sobre esse leite condensado, só assistir o vídeo que vai lá estar explicadinho todo o processo de preparo dele. Vou adicionar aqui o leite condensado. E fazer um purê com essa abóbora e esse leite condensado. Vou misturar os dois aqui. Aqui a gente está misturando, né, fazendo o purê aqui da abóbora. E agora eu vou levar ela para o fogo para dar uma reduzida nela e ficar um cremão mesmo, bem laranja de abóbora. E antes de levar para o fogo, eu vou adicionar 4 colheres de chá de agar-agar. Esse agar-agar, ele serve para dar aquele efeito gelatificante, né, na receita. E para ele ser ativado da forma correta, ele tem que ir para um processo de fervura, de ebulição. Então a gente adiciona ele antes de levar o recheio para o fogo. A gente adiciona aqui o agar-agar, mistura no nosso recheio. Se você não tiver agar-agar aqui ou não quiser utilizar, ou for difícil de você ter acesso a ele, não tem a necessidade de utilizar. Ele vai dar mais uma finalização, como posso dizer, vai deixar o nosso recheio mais consistente, vai ficar mais bonita a sua torta, porque sem ele o recheio pode ficar um pouco mais espalhado, assim, mais cremoso, eu diria. Eu gosto de utilizar porque ele deixa o recheio bem durinho, fica bem legal na finalização da torta, vocês vão ver aí o processo final. Aqui eu misturei o agar-agar e vou deixar essas especiarias para misturar depois. Agora eu vou levar ela para o fogo e dar uma redução nesse recheio aqui e ativar o efeito gelatificante aqui do agar-agar também. Então vamos lá para o fogo agora.
Então aqui ela já atingiu aqui o nosso recheio de abóbora, uma consistência bem legal, né? Já deu uma redução. E agora eu vou colocar um pouco de especiarias, baixar o fogo, deixar ele bem baixinho. E colocar umas especiarias aqui. Colocar uma meia colherzinha de canela. Pode ser a gosto, tá? A quantidade de canela, das especiarias que você vai usar. Vou colocar também um pouquinho de gengibre ralado. E no final ainda vou acrescentar uma noz moscada ralada também. Vou ralar um pouquinho de noz moscada. O legal seria também utilizar uma pimenta jamaicana, que tradicionalmente eles usam nesse recheio. Mas eu não tenho ela aqui, então eu vou utilizar só essas especiarias que eu tenho em mãos mesmo. E fica a gosto para vocês também utilizarem o que vocês acharem melhor aí. Então um pedacinho de gengibre. Um pouquinho de canela. Agora eu vou pegar as nozes moscada. E aqui agora um pouquinho de noz moscada. Acho que tá ótimo. Noz moscada, ela quando vai ao fogo assim, ela tem um sabor bem forte, então não vou utilizar muito. Agora misturar, incorporar todas essas especiarias aqui no nosso recheio de abóbora. Já está bem firme o recheio. Nossa, e com um aroma sensacional. Aqui o nosso recheio está praticamente pronto. Vou colocar ele aqui num recipiente e levar para a geladeira para ele dar uma esfriada. Enquanto isso a gente vai trabalhar a massa, que também já está descansando ali na geladeira. Como vocês viram antes aí o processo dela. Vamos esperar esse recheio agora esfriar. Nossa, tá com um cheiro sensacional. O uso dessas especiarias deixa qualquer receita diferenciada. Agora eu vou levá-la para a geladeira para esfriar um pouco e continuar o preparo da massa. Então tá aqui, galera, a torta já descansou, a massa da torta já descansou ali na geladeira. Agora eu vou tirar ela aqui do papel manteiga. Com cuidado para não ficar nenhum papel manteiga grudado nela, né? A gente vai abrir ele aqui. E agora o certo seria utilizar um rolo para a gente poder abrir essa massa. Mas como eu não tenho rolo, vai ser uma improvisação aqui com um copo. Eu vou utilizar esse copo para abrir a nossa massa e deixar ela mais fina para conseguir colocar ali na forma. E trabalhar ela melhor. Aí, galera, a massa quebrou, mas eu dei uma ajeitada nela ali. Agora eu vou fechar esses pontinhos com a mão mesmo. Já deixei ela aqui no tamanho da nossa forma. Tirei um pouco da massa porque estava com bastante massa, porque ela estava muito pesada ali, estava quebrando. Mas eu vou ajeitando ela aqui. O importante é que ela não fique com nenhuma rachadura, então se você conseguir fechar essas rachaduras com a mão, melhor. E a sobra aqui dela, pode tirar. Tirar essa sobra aqui. A gente vai fazer uma finalização depois dela com essas sobras. E caso falte aqui na massa também, você pode usar aquela parte que está sobrando e ir moldando ela aqui certinha, que é o que eu vou fazer agora. Essa parte aqui que está sobrando. Está aparecendo a forma. O importante é a gente cobrir toda a forma.
Como essa massa não tem fermento, então ela não vai crescer, ela vai só cozinhar. Então a gente realmente tem que cobrir toda a forma para que tenha uma massa estruturada quando a gente tirar ela do forno e poder colocar o recheio. Imprevistos acontecem, o importante é o que a gente vai fazer com eles, né? Tá rolando, tá rolando. Então tá aí, galera. A massa tá aqui na nossa forma já. Fui ajeitando ela com a mão. As sobras eu tirei. Tá aqui ainda a sobra, eu vou deixar ela separada que a gente vai utilizar ela no final. Dei umas acertadas nela aqui com um pouco de massa, porque ela ficou um pouco quebradiça. Eu acho que eu deveria ter deixado um pouquinho mais de tempo na geladeira. Mas agora eu vou levar ela ao forno. Tá aqui já. O forno eu deixei ele pré-aquecendo cerca de uns 10, 15 minutinhos em 180 graus. Beleza? Agora a gente vai dar uma pré-assada nessa massa, levar ela pra lá, deixar ela uns 10, 15 minutinhos também. A gente não vai cozinhar muito ela, só dar uma pré-assada, que depois ela ainda vai voltar pro forno de novo, só que com recheio. E para essa parte aqui de baixo poder assar bem, né, como o recheio vai estar em cima, a gente leva ela primeiro sem nada, sem o recheio, só a massa mesmo, para dar essa pré-assada nela. Beleza? Vamos lá. Então, tá aí, galera, já pré-assamos aqui a nossa torta. Ela ficou bem douradinha em volta assim. O ideal seria que ela ficasse um pouco menos, porque ela ainda vai voltar ao forno, né, com o recheio, mas não tem problema. Ela vai ficar bem crocante, bem legal essa massa aqui. Tem um vídeo aqui no canal explicando só do preparo dessa massa. E agora a gente vai acrescentar o nosso recheio de abóbora com as especiarias e o leite condensado vegano. Eu coloquei agar-agar no recheio e como eu deixei ela descansando um pouquinho na geladeira, o recheio acabou ficando muito firme e para a gente poder utilizar ele precisa ficar um pouco mais maleável. Então eu voltei ele um pouquinho no micro-ondas, deixei ele um minutinho ali no micro-ondas só para ele poder ficar mais maleável, assim a gente poder cobrir a nossa torta. Então caso aconteça com vocês do recheio ficar muito firme muito rápido, esquenta ele um pouquinho de novo no micro-ondas e ele já fica com essa consistência que é boa para trabalhar e poder espalhar o nosso recheio de abóbora aqui na torta. Aí galera, já espalhei aqui nosso recheio de abóbora na massa. E aquele restante de massa que sobrou, eu fiz umas tirinhas assim, levei um pouco pra geladeira enquanto essa massa aqui assava no forno, pra ela ficar um pouco mais firme. E agora a gente vai fazer uma finalização com elas em cima aqui da nossa torta. Soltar ela aqui do papel manteiga. A gente vai fazer uma finalização aqui com elas, só pra cobrir um pouco da massa mesmo, do recheio na verdade. E fica bem aquela característica de torta americana assim, fica bem legal. Então tá aqui, galera, já fiz uma finalização simples aqui com a massa por cima, só para dar uma decorada nela mesmo. E agora a gente vai levar ela de volta ao forno por mais 10 minutinhos. Essa torta é uma torta que se serve geralmente quente, né? Não é um prato, não é uma torta fria, gelada, não pelando também, mas se serve ela quente, tradicionalmente com chantilly ou uma bola de sorvete de creme, alguma coisa assim. Tem a possibilidade de a gente fazer também um chantilly de coco para servir junto com ela, que fica muito legal. E é isso, galera, se vocês quiserem alguma receita para servir junto com essa torta, deixa aqui no comentário já. Aproveitando que a gente está no meio do vídeo, se você está gostando até agora, clique em curtir, se inscreve no canal que ainda tem muito conteúdo gostoso. Aproveitando que a gente está entrando na reta do ano aqui, final, próximo do Natal, vai entrar um monte de receitas aí também natalinas para vocês poderem fazer uma ceia para vocês poderem fazer uma ceia vegana aí na sua casa e deixar todo mundo babando também. Para finalizar a nossa torta, agora a gente vai levar ela 10 minutinhos ali pro forno e mostrar para vocês o resultado. Acompanha aí. Vamos voltar pro forno agora.
Tá aí, galera, resultado final da nossa torta de abóbora. Vamos desenformar ela aqui. Olha essa torta. O aroma dela é sensacional. Pena que vocês não conseguem sentir esse cheiro aí. Agora cortar um pedaço para ver se ela tá realmente boa. Sem palavras. Uma delícia. Massa crocante, o recheio tá sensacional. Então tá aí, galera. Mais uma receita aqui pra vocês. Pediram muito quando eu fiz ela no Instagram, postei. E agora daqui no YouTube, passo a passo para vocês poderem reproduzir em casa. Uma receita completamente vegana. Uma torta tradicionalmente americana, pumpkin pie. Tá aí, galera, espero que vocês gostem. Valeu!